pessoa já não grava há muito tempo, depois não sabe como é que há de começar os vídeos. Como é que eu costumo começar os vídeos? Não sei como é que costumo começar os vídeos. Enfim. Bem-vindos a 2026, aqui no canal, e não só. Neste vídeo eu vou falar muito brevemente sobre os planos para 2026, não só nas minhas leituras, mas também aqui para o canal. Eu em 2025 acabei por desaparecer. Não foi assim nada drástico, nem nada programado. Simplesmente gravar deixou de ser tão fácil como já foi noutros tempos, noutras alturas. A vontade de editar e tudo aquilo que anda à volta de editar, preparar o computador para editar, ter o computador não sei quantas horas às vezes dedicado apenas à edição, foi algo que não me apeteceu fazer. Era todo um estado de preparação que eu não estava propensa a isso, então por isso mesmo não o fiz, não forcei. Tive-me a dedicar a outras coisas que resultou em desaparecer, basicamente. Também é verdade que durante muito tempo, e ainda estou assim ainda me sinto um bocado perdida no que o que quero fazer neste canal. No entanto, tenho planos para 2026 e os planos para 2026 são gostava de publicar um vídeo por mês. Por mês? Não. Um vídeo por semana. Por mês. Quer dizer, um vídeo por mês já era muito bom, mas gostava de gravar, de publicar um vídeo por semana relacionado com livros. Que neste momento já estou a falhar porque já estamos na terceira semana, ou tecnicamente na segunda semana de janeiro, e eu ainda não publiquei nenhum vídeo, portanto. Mas não interessa. Vamos começar quando começarmos, por isso o que interessa é fazer. Mas idealmente gostaria de publicar um vídeo por semana sobre livros, sobre as minhas leituras. Esporadicamente vai continuar a aparecer vlogs no estúdio. Eu tenho gostado de os gravar, nem sempre de editar, porque às vezes o último eu tinha quase 4 horas de imagem. Consegui depois colocar só em 30 minutos, ou menos de 30 minutos, mas 3 horas de coisa é qualquer coisa. Bom, e os planos de vídeos é esse. Portanto, se correr bem, um vídeo por semana, sem dia marcado. É um vídeo por semana. Ele sai ou não sai. Em princípio, o que eu vou fazer, vou continuar a ter TBRs. Talvez vá recuperar couve em momentos específicos. Vamos ver como é que isso corre. E vídeos de leituras. Quero na mesma continuar os meus projetos que costumo fazer. Quando for oportuno, depois irei falar sobre eles. Em termos de os meus planos de leitura para 2026, eu já o ano passado não quis ter uma coisa muito rígida. Aquilo que eu fiz no início do ano foi ter uma TBR extremamente alargada que foi modificando. Eu tinha feito, como eu tinha dito no vídeo em que falei das minhas leituras para 2025. Eu fiz uma TBR para 2 anos que tinha 200 e tal livros. Acho que tinha mais do que isso, mas pronto. Depois também houve coisas que fui mudando de sítio e fui alterando consoante aquilo que me apeteceu. Mas não era uma TBR muito rígida, que havia uma série de coisas que eu queria estar atenta e que queria ir lendo e não queria estar... No momento não fazia sentido estar a fazer TBRs mensais. Foi uma das coisas que também me fez deixar de fazer tantos vídeos. Aliás, deixar de fazer vídeos, basicamente. E isso resultou e não resultou. As minhas leituras foram muito ao sabor do vento.
e não... eu ia dizer que não tinha lido muito. Para os meus padrões, ponto número 1, e ponto número 2. Não li tanto como noutros anos, até para aí agosto. E depois, nos últimos meses do ano, li mais do que algumas pessoas leem no ano só. Pronto, enfim. Acontece. Não estou, em termos de objetivos de ler, eu desde 2015 que coloco o meu objetivo nos sites do Goodreads, no Storygraph. O Storygraph não existe em 2015, mas pronto, enfim. Detalhes à parte. O meu objetivo é ler sempre 100 livros. Já aconteceu não ler. Só aconteceu um ano, mas pronto, esse também foi um ano extraordinário. Não no bom sentido, mas extraordinário por ser fora do normal. Mas por norma é aquilo que eu leio. À volta de 100 livros, coisas diferentes. Se eu ler bastante banda desenhada, se eu ler livros curtos, normalmente é aquilo que eu leio. Costumo chegar a esse número. Este ano, tenho na mesma os 100 livros. Decidi participar também no Bingo Board from Hell, do canal Literary Diversions. É um canal que eu sigo já há bastante tempo e eu já o ano passado tinha intenções de fazer, mas não tinha chegado a um bingo que me satisfizesse. O bingo foi criado pelo Lino, mas somos nós que depois criamos as nossas próprias categorias, se quisermos. E, portanto, aquilo que eu vou falar, então, de seguida, são as categorias que eu criei para o meu ano, portanto, o meu Bingo Board from Hell, que tem a ver com coisas que eu quero ler, que houve anos que li mais, que outros, o ano passado achei que li menos. Por exemplo, o primeiro é ler 12 livros de não-ficção. Eu, em 2000 e... Estamos em que ano? Em 2024 tinha lido bastantes livros de não-ficção e gostei de fazer isso. O ano passado tinha a intenção de ler 12 e acho que só fiquei pelos 10. Portanto, este ano quero voltar a ter aqui os 12. Tenho lido bastante nos últimos 2 anos, 2024 e 2025. Tenho lido bastantes séries de livros e é uma coisa que eu notei em relação... quando eu comecei a falar aqui no canal sobre séries e ler séries, eu tinha uma maneira de ler séries que era tentar ler pelo menos um por ano de várias séries. Eu já lia bastantes séries na altura, sejam de fantasia e de outras coisas. O que é que acontece? Passam-se anos e anos sem, porque às vezes não apetece ler aquele livro, depois não apetece ficar naquela série, depois não apetece não sei o quê. Passam-se anos sem eu terminar séries. E há séries que eu tenho nas estantes e que eu tenho que decidir se é para ler, não é para ler, é para... já não quero os livros. Tenho que decidir coisas em relação aos livros. Tenho que decidir autoimposto. E então, nos últimos anos senti que tenho tentado ler as séries de uma maneira mais de seguida. Tentar ler os livros de uma maneira mais de seguida. E há séries que até tenho lido de fio a pavio. Por isso mesmo, a minha intenção é ler 26 livros de séries. Ou seja, são 26 livros, não tem que ser todos da mesma série. Sendo que em 2025, mais de 80% dos livros que eu li foram de séries. Eu penso que isto não vai ser assim tão difícil quanto isso. Estejam atentos, vamos ver eu vou falhar redondamente e este ano não ler nenhum livro de séries. Era giro. Pode acontecer. Também já é recorrente, eu gosto de ler contos e já tenho tido este objetivo de ler 365 contos. Eu não leio um conto por dia porque para mim a leitura não funciona dessa maneira. Se eu me obrigasse a ler um conto por dia, significava que eu não ia ler outras coisas. Mas no final do ano gostava de ter lido 365 contos. Se ler menos não há problema, se ler mais, fantástico. Acho que nunca cheguei a passar dos 365, que me lembro, mas é possível que tenha passado. O ano passado li menos, mas também li outras coisas e livros maiores, portanto, está tudo certo.
A próxima categoria é ler 12 TBR Veterans. No meu caso, o que eu estou a pôr aqui como veteranos da minha TBR, estou especificamente a concentrar-me em livros físicos que tenha nas minhas estantes, comprados antes de 2023. Porque eu nos últimos anos, então, especialmente nos últimos 2, 3 anos, tenho lido muito mais livros em e-book ou audiobooks, mas mais e-books, simplesmente por comodidade. É muito mais fácil, especialmente à noite, que é quando eu leio, ou quando eu gosto mais de ler, estar no cubo do que estar com um livro físico. Em termos de luz, preciso de menos luz, e por isso mesmo acaba por ser mais fácil para e-books. E eu implementei uma regra também nos últimos anos, lá está, uma regra autoimposta, de se eu tenho um livro em físico, não vou comprar o e-book. Se tenho um livro em e-book, não vou comprar em audiobook. Se tenho em audiobook, não vou comprar nem em físico, nem em e-book. Portanto, se eu tenho um livro num formato, vou fazer um grande esforço para não comprar noutro formato. Há exceções, obviamente. A não ser que eu tenha adorado completamente o livro e que precise do ter nas estantes. Precisar é sempre... enfim. É todo um outro problema. Mas são raras as exceções e eu quero continuar esta regra. Portanto, se eu já tiver em e-book, eu não quero o livro em físico. Se eu tiver o livro em físico, não é para ir buscar nenhuma outra coisa. Com exceções. Nos audiobooks, porque realmente há livros que são em áudio, são fantásticos. Ou há séries ou autores que têm excelentes narradores nos livros deles. E, portanto, essas são algumas exceções. Depois, eu vou deixar a categoria do meio para a última, porque ela tem razões. É complexa. Ler 6 livros de ficção científica. Ficção científica, apesar de ser um género muito abrangente e do qual eu tenho e quero ler imensa coisa, fica sempre para o segundo plano. É muito mais fácil para mim ler um livro de fantasia do que ler um livro de ficção científica. E, no entanto, há coisas em ficção científica que eu adoro. O ano passado, eu acho que não cheguei. Se cheguei aos 6 livros de ficção científica, foi mesmo ali resvés. E, portanto, pelo menos 6 livros de ficção científica. O ano passado também não aconteceu o Sci-Fi Challenge e eu acho que também foi uma das razões de ter lido menos ficção científica. Portanto, já estamos a fazer planos para um Sci-Fi Challenge este ano. Tivemos ideias muito giras. E eu estou entusiasmada. 4 meses a ler ficção científica, não significa que seja a ler ficção científica exclusivamente, mas reservem um cantinho nas vossas leituras de verão para ler ficção científica, se quiserem juntar ao Sci-Fi Challenge. Depois, tenho a intenção de acabar 6 séries de livros. O ano passado eu acabei mais séries de livros do que 6, mas algumas foram séries que eu comecei e acabei. Há outras que eu até posso ter terminado de ler, porque de momento ainda não saíram mais livros. Portanto, essas não vão contar como séries acabadas. Mas há muitos livros, fantasia especialmente, trilogias, duologias, que a minha intenção é terminar. Portanto, 6 séries parece-me ser um bom número. Se for necessário ao longo do ano, adiciona-se mais, sobe-se o número ou desce o número, consoante aquilo que for necessário. Também tenho feito bastantes releituras. Especificamente, o ano passado tive de dedicar uma parte do ano a reler Dresden Files, porque em janeiro, faltam uns dias, para sair o próximo livro, então eu decidi reler tudo. Tenho estado a adorar, já é meu hábito, há mais de 10 anos, reler O Senhor dos Anéis, e eu quero começar a fazer isso também para outras séries que eu gosto bastante. Estou na dúvida, mas provavelmente para essa não vou fazer. Havia uma outra série que eu estava a pensar se relia os 3 primeiros livros antes de continuar para o resto, mas acho que não vou fazer isso. A não ser que inclua o audiobook. Bem, enfim, já estou a divagar. O objetivo para este ano é fazer pelo menos 12 releituras. Se forem mais, fantástico. Se forem menos, também fantástico. O que interessa é regressar a livros que eu tenha gostado de ler. Também podia fazer isso com contos. Um assunto a pensar. A última categoria, antes de ir à do meio, é ler 6 livros da British Library.
Em específico, 2 coleções que eu tenho muitos livros na minha estante, mas a maior parte deles estão por ler. Portanto, é o Tales of the Weird, que é uma série de livros de contos, antologias de contos. Algumas sobre um tema, alguns são só de um autor, alguns são novelas, e que normalmente têm contos de horror e coisas ali adjacentes. Eu adoro esta coleção, não só o grafismo, mas também a maneira como elas estão organizadas, e eu tenho que ler mais, porque há muitos livros a sair, há pelo menos 12 livros a sair todos os anos desta coleção, e eu neste momento estou em time-out, autoimposto, de eu não posso comprar mais enquanto não tiver lido mais livros nas minhas estantes. Desta coleção especificamente. E depois, para além desta coleção, existem os Gilded Nightmares, que é a versão mais bonita dos livros, que são em capa dura, com umas capas lindas, e que eu tenho cerca de vários e não li nenhum. Portanto, temos que mudar esse assunto. Estão os dois postos no mesmo, porque eu não quero criar uma categoria só para um ou para o outro, portanto, o que interessa é começar a ler livros destas coleções. Vamos então para a última categoria. Quero ler 13 livros de 2 listas de intenções que eu tenho para este ano. Uma delas são séries de livros, dos quais eu quero ler livros dessas séries, e o outro são autoras que eu ainda não li nada delas, mas quero conhecer. A sua escrita, os seus livros, so on. E que vão ser os 2 próximos vídeos aqui no canal, portanto, em que eu vou falar de série a série e de... Basicamente são 26 séries e 26 autoras diferentes. Se eu vou ler tudo? Não, provavelmente não. Por isso é que são só 13 livros de qualquer uma destas listas. Portanto, esta pessoa também tem que ser simpática consigo própria. Eu faço listas megalómanas, mas depois não tenho que as ler de fio para fio. Eventualmente deveria, mas não. São estes os meus planos para 2026. Espero que o vosso 2026 seja simpático. Dentro do possível, porque vivemos tempos interesting times. Claramente. Enfim. Por hoje é tudo. Até ao próximo vídeo.